O Silmar, que foi quem criou o SciCast, o Portal Deviante, foi quem me ensinou a editar. Ele sempre dizia que um podcast que passava do 5º episódio era um vencedor. Que a maioria dos podcasts começava e morria antes do 5º episódio. Eu cheguei ao 100. O Silmar não viu o primeiro episódio ser lançado e ele não estava aqui pro episódio 100. Embora eu tenha certeza que esse tempo todo ele esteve comigo. Foi ele que me deu meu microfone, foi ele que me deu a oportunidade de estar no Portal Deviante. Episódio 100. Quem diria? Se esse fosse o último RP Guacha, o que você faria amanhã? Episódio de hoje: Quando você morre. Com a Agatha Sofia, lá do Casa das Ágatas, do Projeto Drama, e madrinha do RP Guacha. Com a Dani, madrinha do RP Guacha. E com o Felipe Xavier, lá do Arquivos da Patrulha. Ele tem alguns sistemas de RPG no Dungeonist, eu vou falar um pouquinho disso lá no final. E claro, padrinho do RP Guacha. O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga 2 dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Marcelo Guaxinim, eu criei esse sistema, eu criei esse podcast, mas tudo isso só existe graças a você. Obrigado. Não deixe de seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuacha, tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também se tornar um apoiador no PicPay ou no Padrim e espalhe a palavra. Conte para seus amigos sobre a existência do RP Guacha, conte para seus contatos nas redes sociais, conte para o seu crush. Ajude esse projeto a crescer cada vez mais. E boa aventura. Sete realidades paralelas, uma infinidade de possibilidades, 3 jogadores e um guaxinim. Se vocês olharem à sua esquerda, verão um corvo sob uma macieira. À sua direita, a aventura está prestes a começar. 5, 4, 3, 2, RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio. A luz que entrava pela janela era fraca, feita uma lanterna de vagalumes num dia de verão. Mas era inverno. O inverno que tornava as nuvens de poluição ainda mais espessas. Nuvens que enfraqueciam a luz e faziam Morgana lembrar de sua infância, de seu nome morto e de crianças malvadas correndo atrás de vagalumes. Mas antes que lembranças ainda mais doloridas agredissem a detetive, a porta se abriu de uma vez, como o sorriso sincero de uma criança diante de mais doce do que ela consegue pôr na boca. Por um momento, Morgana sentiu a segurança do cabo de seu revólver escondido embaixo da mesa. Mas então se acalmou. Entrando pela porta era ela, sua amada, a agente Matias, em seu vestido negro, negro como o fundo de um poço em uma noite de luar. Um poço como aqueles em que ficaram presas certa vez em Istambul. Mas Istambul era passado, assim como a vida de crimes de Matias, que agora trabalhava ajudando a Interpol para prender os maiores ladrões da Europa. Assim como Morgana certa vez ajudou, mas naquele tempo o alvo era a própria Matias. Morgana sorriu, tirando a mão de perto da arma e começando a abrir sua gaveta, atrás de uma aliança de ouro que havia comprado há mais de um ano, esperando o momento certo que nunca chegaria. Morgana tentava se levantar com medo de ter seu coração partido e se assustou com o grito da morte saído do cano de uma arma. Sentiu o gosto do sangue lhe subir à boca quando uma quantidade pequena de chumbo atravessou seu pulmão escurecido pelo cigarro, misturando sangue em suas vias respiratórias e afogando em sua própria vida. Seu coração havia se partido com aquele disparo e foi perfurado quando o segundo grito da morte foi ouvido. Leopoldina Marques calculava e organizava as contas em pilhas de urgente e não urgente, enquanto uma chaleira esquentava água no fogão. Ela chorava, não pelas contas ou por ter acabado seu chá favorito, mas pelo silêncio que a casa fazia.
Quando finalmente admitiu que não havia dinheiro para pagar a maioria das contas e que perderia a casa no final do verão, suspirou cansada. Seu sonho sempre foi transformar aquela casa em um museu ou uma biblioteca, e agora a perderia para um banco, que por sua vez a venderia para um casal que precisa de uma casa grande que custa o valor de uma casa pequena. Que som é esse? Ela pensa, enquanto fecha os olhos, deixando mais nítidos os tec-tecs das teclas da velha máquina de escrever no sótão. Ela então sorri. Talvez ele tenha vindo me buscar, ela pensa. E obviamente ele traria a máquina de escrever. Ele nunca ficava muito tempo longe dela. Mesmo quando os computadores foram inventados, ele ainda redigia tudo na velha máquina de escrever. E enviava o manuscrito para sua editora e revisava e digitava tudo novamente. Será que a Evelyn ainda estava no ramo das edições de livros? Há quanto tempo elas não se veem? 20 anos? Será que eu deveria ligar para ela? Dizer que vão derrubar a casa, um dos livros mais vendidos da editora eram escritos? Leopoldina tenta alcançar o telefone, mas suas mãos enrugadas estavam dormentes há um tempo. Tempo demais. A dor no peito foi súbita e tudo foi muito rápido. O barulho da máquina de escrever começou a ficar mais próximo e em seus últimos momentos Leopoldina tentou tatear para segurar o telefone, mas sua mão encontrou um livro. Um livro chamado Quando Você Morre. Irane Marques, o escritor, olhava incrédulo para a folha. É óbvio que a Matias, depois de seu grande arco de redenção, deixando de ser a mais procurada pela Interpol e passando a trabalhar para a lei, seria a pessoa menos provável a matar a detetive. Seria um final de explodir cabeça e seria inesperado. Mas faria sentido? Os fãs ficariam contentes? Bem, eles precisam ficar contentes mesmo? Já que esse é o último livro? O que vale mais a pena? O olhar de Irane admira um quadro de Morgana que Leopoldina havia desenhado ainda quando ele escrevia a primeira história da detetive. Leopoldina odiaria aquele final. Ele então retira a folha da máquina, amassa e joga no lixo. Ele tenta escrever vários outros finais para seu livro. Explosões, acidente de carro, a detetive montada em uma bomba atômica no meio do oceano. Mas nenhum final lhe era satisfatório. Por fim ele desiste. Em uma nova folha ele escreve em caixa alta: Quando Você Morre. Dessa vez os jogadores não criaram os personagens. Eles me ajudaram nos detalhes da aparência, do nome, do atributo, mas essa aventura eu trouxe personagens prontos, então eu vou apresentá-los a vocês. Nossa detetive, uma mulher trans de cabelos negros e pele branca, já viveu inúmeras aventuras pelo mundo. Hoje, aos 40 anos, não pensa em parar. Embora sua energia não seja mais a mesma, sua pontaria e mente afiada já resolveu os crimes mais complexos que o mundo já viu. E pra gente começar a se acostumar com a voz da jogadora, Agatha, fala o nome do seu personagem e o seu atributo. O nome da minha personagem é Morgana Maria Miller, ou Morgana Miller, e o atributo é 4. Ela já foi um 5 um dia, mas hoje ela é 4. A senhora, fazendo contas, tem 64 anos e gosta muito de chá. É baixinha, um pouco acima do peso, usa um vestido floral com um avental por cima. Ela usa aqueles óculos de armação redonda sobre o nariz e seu cabelo é curto. Como vocês viram, ela está bem endividada e isso está afetando sua saúde. Dani, pro pessoal também se acostumar com a sua voz, fala o nome do seu personagem e o atributo. Bem, então eu vou jogar com a Leopoldina Marques, todo mundo chama ela de Tina, e o atributo vai ser 3. Perfeito. E por fim, temos o nosso escritor gênio com 39 livros publicados ao longo de sua carreira. Ele tem uma aparência de 20 anos de idade, ele é um homem franzino, ele tá sempre de calça social e a camiseta por dentro da calça, o cabelo penteado curto, tem um cavanhaque e gosta de usar roupas mais claras. Fuma e escreve com uma velocidade impressionante. Felipe Xavier, conta pra gente o nome do seu personagem e o atributo dele. Muito bem, dessa vez eu tô interpretando Irane Marques. Ele tem atributo 3. Tá sentado numa sala que fica no sótão, onde tem a tua mesa do escritório, tem uma estante com alguns livros, tem um quadro assim mais minimalista da detetive, que foi desenhado pela tua esposa, né? Tu tá olhando para aquela folha em branco, que em cima tá escrito Quando Você Morre. Uma pilha de papel amassado já tá transbordando da tua lixeira, e te chama a atenção, vindo do andar de baixo, o apito longo da chaleira, que não para. A Dina esqueceu de novo a panela no fogo. Oh, meu Deus. É bom que eu preciso fazer uma pausa.
coluna já tá doendo. Eu levanto da cadeira, estico um pouco as pernas, dou uma última olhada pro papel. Ai, quem sabe um chá me revele como enfim você morre. Pego um cigarro, acendo. Vamos lá desligar esse fogo. E vou descendo. Ok. Tu desce ali as escadas do sótão. A casa tem só o primeiro andar mesmo e o sótão, né? Tem um porão onde fica a lavanderia. Tu desce as escadas, tu vê assim a poltrona onde ficam os livros e a TV. A Dina, ela adormeceu com um livro em cima da barriga, assim, ela segurando com a mão. E na cozinha, a chaleira tá pitando. Eu passo, vejo aquela cena, eu dou um sorriso, assim, meio de canto de boca, né? Sabendo que ela adormeceu lendo. Eu passo, dou um beijo assim na testa, meio carinhoso, e vou pra cozinha desligar a chaleira antes que pegue fogo na casa. Ok. Dina, tu te acorda com a falta do barulho. Tu tá ali segurando o livro, tu tava lendo ele, né? O que tu faz? Eu acordo com um sobressalto, então já que eu percebo a falta do barulho, eu desliguei a chaleira? Ou será que o gás acabou? Eu liguei a chaleira? Daí eu me levanto e vou na cozinha ver como é que tá, se o fogo tá ligado, desligado. O teu marido tá ali, embora ele esteja muito mais novo do que deveria, isso parece não te incomodar, e parece que ele que desligou a chaleira. De novo? Você ainda vai botar fogo nessa casa. Ah, o livro tava gostoso. E o soninho também, pelo visto. Aí eu sirvo assim numa xícara. Aproveita, tá bem quente. Eu pego o chá e puxo uma das cadeiras. Acho que a gente vai ter que vender a casa. Mas eu só queria dar um final digno pra esse livro. Já achou comprador? Não, só tava vendo as contas. Daí eu vou puxar a pilha de contas. Tu tinha organizado, tu lembra que tinha organizado sobre a mesa, mas sobre a mesa não tem conta nenhuma. Eu paro. Você recolheu as contas? Eu tinha organizado elas direitinho. Não, eu tô o dia inteiro tentando escrever esse final e não consigo. Eu não sei nada de conta. Você deve ter deixado, não sei, dentro de uma pasta, debaixo de um vaso de planta. Deve estar por aí. Não, eu tava separando as contas por causa da hipoteca da casa, então elas estavam em cima da mesa, eu ia fazer um chá, e daí tu tava escrevendo. As contas estavam aqui em cima. Eu, vendo a mesa, eu só vou dar aquela olhada assim de baixo, ver se por acaso elas caíram no chão. Tu tá procurando, vocês estão procurando, não estão encontrando, enquanto vocês procuram essas contas. Morgana, tu acorda assim com gosto ruim na boca, não é sangue, tu tá meio assustada, tu te sentes como se estivesse saindo de uma ressaca, embora tu não tivesse bebido essa semana. Ok, talvez ontem não, ou não muito, mas tu tá te sentindo assim muito mal e tu tava dormindo assim sobre a tua mesa. Me espreguiça. Quando eu levanto a cabeça, eu imediatamente sinto ela e levo a mão. Caramba. Ok. Daí abre uma gaveta cheia de remédios. O que ela pega é remédio? Não. Ela pega uma garrafa de vodka que tava lá embaixo, coloca num copo e toma um shot. Ela começa a abrir os olhos. Ok. E vê se tem algum chamado no telefone ou algum papel ali. Chama atenção um envelope. Parece que foi passado por debaixo da porta. Um envelope de papel pardo, com alguma coisa vermelha escrita em cima. Eu me levanto. Eu vou indo, olhando o envelope. Eu dou uma mexidinha com o pé, só pra caso tenha alguma coisa, eu sentir que tem alguma coisa ali dentro. Eu abro a porta assim e falo: Ei, já disse que eu vou pagar o aluguel, viu? Não precisa mandar carta. Eu fecho a porta de novo e pego o envelope. De quem que é? Não tem um remetente, ele tá escrito apenas quando você morre no envelope. Ele não parece ter muita coisa dentro, assim, ele é mais fininho. Ok, mais algo engraçadinho tentando fingir que é um grande vilão meu. Eu vou, me sento até a cadeira, coloco meus pés sobre a mesa.
e pego minha chave pra abrir o envelope e ler o conteúdo. Ok. Tu abre o envelope, dentro dele caem 2 fotos. Um de uma senhora de uns 60 e poucos anos, uma de um rapaz de 20 anos de idade, um cartão médico e uma folha de papel, que tu reconhece a letra. Tá escrito uma frase rápida. Encontre os documentos secretos ou morreremos. Assinado Matias. E daí vários X e bolinhas que são lá os beijinhos que os americanos deixam, né? XO. Eu imediatamente tiro minhas pernas de cima da mesa. Ah, tá. A folha também tem um endereço, perdão. Eu olho assim. Eu lembro de alguma coisa da introdução? De eu levar o tiro? Não. Tu tem certeza que foi um sonho. Ok. Eu olho assim. Aonde é o endereço? O endereço fica a umas 4 horas de carro de onde tu tá. Ok. O cartão médico é da onde? Eu reconheço o plano ou algo assim? Tá escrito Dr. Patrick Bookman e tem o telefone dele, mas não tem o endereço. Ok. Eu dou uma olhada melhor nas fotos e tem alguma coisa escrita nelas. É uma foto que parece que foi tirada, tipo, é alguém na rua que tava espionando essas pessoas? Parece ter sido tirado pela janela da casa das pessoas sem as pessoas saberem. Atrás de cada foto tem um nome. Tem Leopoldina e Iranê. Ok. Eu sei o telefone da Matias? Não. Ela nunca para num lugar só. Óbvio que eu me apaixonar por uma mulher assim. Eu pego minhas coisas, eu guardo tudo eu pego minha bolsa, né? Guardo tudo dentro da bolsa. Pego a chave do meu carro. Eu presumo que eu posso ter um carro. E no caminho eu já pego meu celular pra começar a ligar pro número do médico. Tu vive há uns 40 anos atrás, tu não tem celular. Ok. Eu vou pegar, enquanto eu tô organizando as coisas, vendo se tá tudo certinho ali, a minha carteira, tá tudo certo na bolsa, eu pego o telefone e vou ver quem que é esse médico. Tu tira o telefone do gancho, ele tá mudo. Tá mudo? Eu vejo se o fio tá conectado. Tá conectado. Oh, caramba, eles cortaram de novo. Eu falei que eu ia apagar a linha. Tá, eu vou me dirigir então, pegar as pressas, que já que Matias mandou uma carta, então deve ser sério. E eu vou ir pra esse endereço. Perfeito. O teu carro é um carro de época, obviamente, é um carro novo pra você, né? E tu tá indo pro endereço que tu tem ali anotado. Os dois não encontraram as contas depois de muito procurar. Amor, olha, eu tenho certeza que a gente vai encontrar isso, mas vamos deixar isso pra depois, olha. Com a venda desse último livro, a gente vai ter dinheiro suficiente pra pagar tudo. Não precisa ficar estressado com isso. Tá bom. E já começou? Tá faltando só o final. Eu acho que deu um bloqueio. Eu já escrevi de tudo, mas nada fica bom o suficiente. Um chá, talvez? Um chá. Você tá sugerindo veneno, por acaso? Não, estava sugerindo você tomar um chá e ver se se acalma. Consegue escrever alguma coisa. Ah, sim. Mas é uma ideia boa, já pensou? Ela entra, não sei, é enganada. E talvez um simples encontro vira algo mortal, seguido de um diálogo dramático. Talvez até uma declaração. Não, clichê demais. Eu acho que eu preciso pensar um pouco. Eu devia dormir um bocadinho. O chá tá muito bom. Mas então, você tava lendo o quê? Tu não lembra, mas o livro tá ali sobre a poltrona. Boa pergunta. Eu acho que eu peguei no sono e... Bem, deixa eu ver o que eu tava lendo pra fazer pegar no sono. Não vou lá ver qual é o livro. O livro é Morgana Miller e a Queda dos 5 Reis. É o livro 39 dela. O último livro lançado. Eu acho que você fazer pegar no sono, amor. Eu mostro assim o livro. Eu dou uma risadinha sem jeito. Bem, ok. Eu fico feliz se isso te descansa. Apesar de que o final desse livro é meio tenso, mas tudo bem. Foi um bom livro. Foi um bom final. Talvez, já que é o 40º, seria um belo fechamento de arco. Talvez alguma coisa que envolva os outros livros, não sei. Talvez seja um bom caminho a se seguir. Algo comum entre todos os livros? Sim, talvez uma linha tênue que perpassa tudo. Afinal de contas, são muitas histórias. Seria um bom fechamento. Rola um dado cada um. Eu tirei 2. E a Dina? Eu tirei 4. O Irani não ouviu nada.
Mas carros antigos fazem bastante barulho. Então, Dina, tu só escuta o barulho de um carro velho sendo estacionado na região, mas tu não vê nada pela janela. Ai, deviam tirar carro velho da rua, faz tanto barulho. Hã? Um vizinho novo, acho que compra um carro meio antigo. Deve ser desses colecionadores. Ah, deve. Olha, agora que eu tive uma ideia, eu tava pensando aqui, no livro 35 tinha aquele detalhe interessante sobre a casa. Talvez eu possa começar por ali. Eu tô totalmente alheio ao que ela falou do carro, eu acho. Eu tô viajando. Como eu já li os livros, eu reconheço o carro. Não, pelo barulho não. Se tu visse, tu eu não vi reconheceria, o carro. mas ele não tá. Eu só escutei. Enquanto vocês estão ali conversando, então, vamos ver como será isso. Morgana, tu estacionou o carro, então, e tu tá por ali. Eu estacionei. Eu faço um carinho no volante e falo: Serana, eu te juro que te levo no mecânico da próxima vez. Eu só tô sem dinheiro agora. Eu abro o porta-luva e posso ter um revólver, calibre 22, aqueles 6 balas. Pode. Por um momento, tu levou a mão ao revólver e a tua mão não conseguiu fechar em torno do revólver. Ela sumiu por um momento e depois ela voltou e tu conseguiu pegar o revólver. Isso provavelmente te assusta. Minha mão volta um pouco, eu fico em silêncio. E meio que instintivamente eu olho pros lados ver se alguém viu a mesma coisa. Mas óbvio que não. Eu volto a pegar e tento sentir o revólver, ver se realmente tá ali. Tu sente a aspereza do cabo dele. Eu guardo ele. Eu pego o meu sobretudo marrom, meu chapéu vermelho, saio do carro e vou olhando. Ver como é que é essa casa. Rola 2 dados. 5 e 2. Um acerto simples. Te chama a atenção que não tem outros carros andando, embora tenha alguns carros estacionados. E não há absolutamente... É um bairro residencial, tem muitas casas, era pra pelo menos alguém na janela olhar, ou passar pela rua, ou tá sentado no quintal, o que seja. Não há pessoas. Para todo lugar que tu olha, não há seres humanos por ali. Há indícios, além dos carros, tipo grama cortada... Grama cortada, todos com a grama cortada, aquela cerquinha branca bem pintadinha, casas bem cuidadas, casas lindas, mas não tem pessoas. Eu vou achando isso estranho. Eu vou na casa do lado, na casa das pessoas que eu vi na foto, e eu quero apertar a campainha ou bater palma, caso eu não possa chegar na porta. Tu aperta a campainha, bate palma e ninguém te atende. Eu tento isso na casa depois. A mesma coisa. Eu acho muito estranho, eu mantenho meu revólver mais perto de mim e vou até a casa. Rola mais 2 dados. 2 e 5. Um acerto simples novamente. Na segunda casa, tu dá uma espiadinha assim de relance pela janela e nem móveis tem lá dentro. Eu notei algo estranho vindo pra cá. Tu não encontrou nenhum outro carro andando, tu não encontrou pessoas na rua, agora que tu parou pra pensar. E a viagem de 4 horas levou alguns minutos. Eu vou até a porta. O endereço deles. O endereço deles. E toco a campainha. Quem atende a porta? Tô muito concentrado no final dessa história. Desculpa, Dina. Eu viro. Dina, eu tô quase chegando. Atende, por favor, rapidinho. Certo. Mas se for um dos teus amigos, tu devia ter me avisado. Ela vai assim meio revoltada atender a porta. Não, com certeza não é ninguém, amor. Deve ser mais uma conta, aposto. Pode ser o pessoal da editora querendo saber do final do livro. O que eu digo pra eles? Por favor, pode entrar. Eu, pegando xícara, eu tô já preparando a mesa, assim, com tudo. Editora, eu tô preparando as coisas agora. Ok. Dina abre a porta? Abre a porta. É impossível não reconhecê-la. Poderia dizer que é uma mulher fantasiada da Morgana Miller, mas tu sente que é a Morgana Miller, até porque ela... O tom de pele dela, da roupa, ele é mais acinzentado, é quase como uma gravura, e ela tá ali na tua frente. Quando eu abro a porta, eu fico naquele estado meio paralisado, meio incrédula, sabe? Eu levanto a cabeça, mostrando o meu batom vermelho. Mostro um distintivo. Morgana Miller, detetive particular. Você tem um momento pra conversar?
A senhora precisa que eu chame o médico? A Dina desmaia. Eu vou tentar pegar ela pra ela não cair no chão. 2 dados então, Morgana. 6 e 1. Tu segura ali ela mal e ela tá meio torta ainda, mas ela não chegou a bater no chão. Aí tu, pra segurar ela, tu acaba dando um passo entrando na casa. Irani, tu vê a tua detetive segurando a tua esposa desmaiada na porta de casa. Eu tô com a xícara assim na mão, sabe? Já achando que alguém da editora. A xícara cai no chão. Eu digo... Senhor, por favor, não desmaie também. Eu não posso carregar 2 pessoas. Pera... Chame o médico. Ela desmaiou. Ela não tá bem. Pera... Morgana? Você deve ter me conhecido. Ok, você deve ser algum jornalista, né? Ok, tudo bem. Eu dou autógrafo depois. Pode me ajudar? A tua esposa tá desmaiada, tá? Só queria reafirmar. Depois de alguns segundos, assim, de incredulidade, eu tô achando que eu tô tendo, talvez, alguma variação. Eu forço os olhos. Eu acho que eu preciso dormir mais. Abro os olhos de novo, ela ainda tá desmaiada na minha frente, eu tô vendo a Morgana. Tá. Uma Morgana meio gravura, assim, antiga, mas ela tá ali. Concentro na Dina. Dina! Vou até ela, sei lá, deito ela assim no sofá. Tem aquela poltrona que ela tava antes, que é boa, que ela reclina. Coloco a mão assim no rosto delicadamente e falo: Dina, você tá me ouvindo? Sabe quando você tremendo a pessoa um pouquinho pra ela voltar a ser? Dina, meu amor, por favor, acorda. Eu estranho, meu amor. Ok, na cabeça ela só fala: eu não julgo. Dina, tu desmaiou porque quis, tu pode acordar quando tu quiser. Tu vai acordar agora ou não? Eu acordo assim. Amor, eu acho que eu sonhei. A Morgana tava na porta. Então, sobre isso, olho pra trás, confirma, a Morgana ainda tá ali? Tá ali. Eu tô com mais. Eu fui pegar um copo de água na cozinha e ofereço um copo de água pra ela. Estou estendendo o meu braço. Amor, ok. Ou nós dois estamos com um sério problema. Nesse caso, a gente tá com alguma coisa, a gente tá vendo coisa, porque eu também vi a Morgana. Ela tá nesse exato momento na cozinha. Confiro de novo. Tomando água. Não, a Morgana é um personagem de livro. E... Você botou alguma coisa no meu chá, amor? Não, foi você que fez. Quer dizer, eu cheguei e ele já tava quente. Eu dou uma espiadinha assim por cima do ombro, vendo a Morgana. Eu começo a voltar com um copo de água na mão. Está melhor? Eu respondo: tô. Era com ela que desmaiou. Sim, desculpa. Calma, isso tá muito confuso. Você, por acaso, é uma fã do livro? Fã de que livro? Eu acho que ser fã de mim mesmo é um pouco egocêntrico, não? O livro tá ali ainda, Guaxa. Tem o livro que tava ali, que a tua esposa tava lendo. Na estante tem todos os livros já lançados, né? Eu acredito que provavelmente na capa deve ter algum desenho dela, né? Tem, todos tem. Eu só dou uma empurrada assim no livro na mesinha de centro na direção dela. Eu falo: olha, eu não sei, você fez uma pesquisa sensacional, você tá exatamente igual a ela. Senhor, eu vejo o livro, eu tenho alguma sensação? Tu acha estranho ali, fala nos 5 reis, que eram grandes chefões do crime organizado pelo mundo. Essa história não foi pra imprensa, não deveria ter vazado. Era completamente secreta, ela não deveria estar num livro. Quem é você e por que você sabe disso? E por que foi escrito um livro? Deus, você tem exatamente a voz que eu imaginei. É a única voz que eu tenho, desde que eu mudei ela. Eu tô de boca aberta, Guaxa, eu não consigo responder as perguntas dela. Eu só tô... Sabe quando você tá analisando assim, você não tá acreditando que você tá vendo aquilo que você criou, tá falando na sua frente? Eu tô só assim, os detalhes da roupa, eu não conseguia descrever isso. Não só isso, alguns livros foram adaptados pra filme, tá? Tu tem DVDs e VHS ali. A Dina, ela levanta assim da poltrona e começa a pegar todos os livros. E você reconhece essas histórias? Mostra pra Morgana. Algumas parecem coisas que aconteceram comigo, mas tá com um nome tão espalhafatoso e alguns bregas. Ok, eu fui mandado aqui porque vocês claramente são importantes. O que vocês são? Fãs? Me perseguem e fazem coisas autorais de vocês sobre as minhas histórias? Não. Não. Irami é escritor. Isso eu vi, olha o tanto de livro. Eu te criei. Não, quem me criou foi um pai muito ruim. Sim.
E ele foi inspirado no meu. Guaxa, eu conto pra ela algo muito pessoal, tipo de um livro. Coisa assim, sei lá, você nasceu na pequena cidade, naquela pequenininha vila. Você lembra da ponte? Você gostava de passar sobre ela. Você odiava seu pai porque ele nunca deixava você caminhar na ponte. E era o único lugar da cidade que você podia caminhar. Como eu poderia saber disso? A cara dela vai ficando, conforme ele vai contando, a cara dela vai ficando cada vez, tipo, o queixo vai caindo e os olhos arregalando mais. Morgana, tu te preocupa por um momento em realmente ser uma criação? Eu acho que ainda não. Tá na mente dela, foi implantado. Mas ela ainda tá tentando arranjar razões lógicas. Por um momento, o copo cai no chão. Tu vê as tuas mãos assim, elas piscarem como se elas não existissem por um momento. Então tu não conseguia mais segurar o copo, ele se quebra. Ok. Foi a Matias que contou isso pra vocês? Apenas a Matias sabia disso. Eu acho que a gente precisa de mais chá. Eu E vou vocês pegar viram que a mão dela sumiu por um momento. Ok, eu falo... Morgana, calma. Senta, ok. Tá, muita coisa pra você, pra mim também e pra Dina, meu Deus. Tá. Ok. Você vê que ela começa a mexer os dedos, como se estivesse escrevendo em uma máquina assim, mas ela tá quieta e olhando pra frente. Ela tá pensando muito. A Dina, ela foi na cozinha pegar mais chá pra todo mundo pra ver se começa alguma coisa a fazer sentido. E traz um bolizinho de chá com as xícaras e começa a servir pros três. Bem, senhorita Morgana, eu acho que é melhor você se sentar pra gente conversar melhor e tentar entender o que tá acontecendo. Isso deve ser alguma das drogas do Dr. Tobias, certo? Ele deveria estar preso, mas ele claramente escapou. E isso é uma alucinação, não é? Não. O Irani, ele tá com a mão assim na têmpora. Na hora que ela fala do Tobias, Guaxa, eu sei provavelmente onde ele tá, né? O destino que eu dei pra ele. Ele tá preso, o arco dele já tava resolvido pra ti. Tá. Eu só pensando assim comigo mesmo. É melhor não pensar em mais ninguém dessa história. Eu tô tentando parar de pensar, inclusive, naquele final da história. Eu só tô tentando digerir tudo isso que tá acontecendo. O personagem tá com a mão na têmpora e com a cabeça baixa. Tá. As duas notam que por um momento o Irani ele começa a ficar meio transparente, ele começa meio que sumir. Ok. Embora ele mesmo não tenha se tocado disso. A Matia tá certa. A gente tá em perigo. Olha, eu vou ser sincera com vocês e abrir o jogo então. A única pista que eu tenho é isso. E eu coloco o cartão médico em cima da mesa. Alguns de vocês conhecem? É alguma coisa que eu já criei, Guaxa? Não é um personagem de livro. A Dina conhece aquele médico. É o médico que tem acompanhado ela nos últimos anos. É o meu médico. Por quê? Bem, eu recebi isso em uma mensagem críptica da Matias, então, visto a situação extremamente desesperadora que estamos, acho que o único efeito que podemos ter é ligar, não é? Tu mostrou também o bilhete dela, não? Eu acho que depois de falar isso eu mostro. O bilhete fala também: encontre os documentos secretos ou morreremos. Documentos secretos? Eu lembro de ter roteirizado isso? Não. Bem, a gente tem os livros e é isso. Eu não pensei nisso. Ok. Vamos jogar por um segundo que você tá certo. Você é alguém que cria coisas com a sua mente. Apesar de eu achar que na verdade você tá vendo de outro lugar. Não importa. Vamos julgar que essa coisa ilógica e fantasiosa é a verdade. Qual é a última coisa que você tá trabalhando? Se o seu meio de expressar em livros? Eu só olho pra Morgana, olho pra Dina, olho pra Morgana de novo. Eu não sei se é uma boa ideia falar. Ele tava escrevendo o último livro da série, mas eu acho que no momento a gente tem que falar com o doutor. Eu vou e pego o telefone pra ligar. Fale com o doutor. O livro está aqui? Eu ainda tô trabalhando nele. Eu não consegui dar um final. Qual que é o seu nome? Irani Marx. Irani traz alguma coisa na mente, Lars? Não. Ok, senhor Irani. A situação é drástica. Claramente estamos... eu não sei dizer, mas... o bilhete da Matias é bem claro. Eu acho que é uma questão de urgência a gente ver esse documento. Não importa se você acha que é um escritor ruim. Tá. Então, vamos pensar.
eu posso, talvez, escrever sobre os documentos. Isso é muito uma loucura. Tipo, os dois começam a rir. Tá. Os dois estão ali pensando enquanto a Leopoldina foi telefonar, é isso? Isso. Tá, tu liga, tu tem um telefone fixo, tu tem um celular, tu é uma pessoa de 2020 e pouco, mas tu usa o telefone fixo, telefona, e do outro lado uma mulher atende. Alô, consultório do Dr. Patrick, em que posso ajudar? Aqui é a Leopoldina Marques. Ah, dona Dina, como está a senhora? Tô bem... A gente ficou bem assustado com a senhora. Assustado? Com o quê? Com o quê? Com o princípio de infarto que a senhora teve. A senhora tá se cuidando, né? Princípio de infarto? Não, tô me cuidando, tô tomando... Você viu o doutor hoje? Ah, o doutor hoje tá com todos os horários cheios. Eu consigo um encaixe pra amanhã às 4, pode ser? Certo, é que eu acho que eu tô com alguma coisa... Eu não tô lembrando do infarto, eu não lembro quais remédios é pra eu tomar, daí eu queria falar com ele. Não tem como encaixar, não? Só um pouquinho. Ele consegue te ver rapidinho às 18, pode ser? Certo, acho que tá. Vou tentar chegar um pouquinho mais cedo caso alguém desista, chegue atrasado, tá bom? Tá ok, então. Muito obrigada. Os outros dois chegaram a subir nesse meio tempo ou ficaram esperando? Eu quero pegar esse livro. Eu tô tentando convencer ele a pegar esse livro pra me mostrar. Eu subi, né? Mostrei pra ela o sótão, aquele mar de papel amassado. Não. Vocês subiram pro sótão, é isso? Isso. O sótão tá abarrotado de prêmios, de livros, tem caixas de livros que não foram vendidos, em especial do 39. Tem muita teia de aranha. A mesa com a máquina de escrever ela tá tomada por teia de aranha. Não há mais folhas de papel ali. O lugar parece que tá fechado há bastante tempo. Eu vou olhando os prêmios. Tem algum prêmio, tipo o nome do livro que ele ganhou? Sim, a série de livros foi bem premiada no mundo inteiro. Agora eu tô começando a me convencer que isso é verdade. Guaxa, a máquina tem algum papel no rolo? Não. Tem papel ali? Não tem papel ali. Você vê que ela claramente tá mais séria agora. Qual que era o nome do último documento que você estava criando? Talvez a gente ache algum nome numa caixa. Ele não tinha um título ainda. Na verdade, ele tinha um título provisório quando você morre. Oi? Sim, era o título provisório. Essa pergunta infernal que eu não consegui responder. Eu não consegui dar um final pra sua história. Tudo parecia tão banal, tão... Eu não sei se realmente eu queria terminar essa história. Ok. Ela pega um cantil dentro do casaco e toma num gole só. Ok, eu vou pensar que nem você tá falando por um segundo, ok? Que você criou tudo isso. Eu só te pergunto uma pergunta, então. Por quê? Por que você me fez ser um pai daquele? Por que você me fez passar por tantas coisas? Por que você me fez sofrer tanto? São as mesmas perguntas que eu fazia. No caso, não tinha ninguém pra me responder. Talvez era a maneira que eu tinha de botar pra fora tudo. Jogando em mim? Não. Enquanto vocês estão tendo essa conversa lá em cima, lá embaixo, a Dina desliga o telefone e a campainha toca. Eu vou atender a campainha. Tá o carteiro ali? Senhora, desculpe incomodar, mas como é cobrança, eu preciso que a senhora assine. A senhora pode assinar aqui? Ai, ainda bem que é você. Daí eu assino, pegando as cobranças. Tá tudo bem com a senhora? Da última vez a senhora não atendeu. Então eu olhei na janela e a senhora tava caída. Aí eu liguei pro hospital. Tá tudo bem agora? Tá tudo bem, tô melhor. Qual foi a última vez mesmo que você veio? Desculpa, tem coisa que eu não tô conseguindo lembrar direito. Faz umas 2 semanas. O doutor lá, Dr. Patrick? Ele falou que tu ficou apagado um tempo. E desculpa, eu não queria criar mais uma conta pra senhora. Mas também não podia deixar a senhora caída, né? Não, sem problema, você tá certo. Foi um herói. Acho que você seria um bom herói pra um livro. Para um livro? Por quê? Vou falar com meu marido. Quem é seu marido? Ora, imagina, um carteiro salvando uma moça indefesa. Daria uma história. Seria bacana. Qual é o nome do seu marido? É o Irami Marques. Não conheço.
Acho que nunca ouvi falar. Ele escreveu algum livro mais famoso assim? Sim, ele escreveu vários livros de uma série da Morgana Miller, uma série de detetive. Nunca ouvi falar. Teve até filmes. Recente assim, não. Eu tenho um DVD. Deixa eu pegar um pra ti. Eu nem tenho como rodar um DVD. Ele tá em alguma plataforma? Acho que não. Talvez no YouTube. Vou dar uma procurada. Irani e Morgana, né? Isso. Eu vou dar uma procurada. A senhora se cuida, tá? Tá bom, obrigada. Tchau. De nada. Eu entro com os documentos. Eu suspeito que eles tenham subido, né? Já que não tô ali. E vou subir pra achar os dois. Um dado cada um, o Irani e a Morgana. Eu tirei 6. Eu tirei 5. São 2 falhas. Manter um corpo físico é físico. Quando a Dina chega no andar de cima, os dois estão no chão, assim, bem transparente, assim. Eles parecem que não estão bem. Irani, Morgana, o que foi que aconteceu? Eu vou trazer água. Eu desço a escada correndo. Quando ela chama o nome de vocês voltam a ficar mais normais. Ok. Eu não sei o que tá acontecendo, mas a gente precisa achar o arquivo agora. Amor, você tem folha de papel? Eu preciso. Urgente. Pera. Ela não tá ali, ela foi buscar água? Eu fui buscar água? A moça não é sua mãe? Não, meu Deus. Ela é minha mulher. Ok. Como é que vocês terminaram juntos? E eu começo a olhar as caixas. Ei, olha. Você não era assim quando eu te escrevi. Rola 2 dados, Felipe. 3 e 1. Sendo 3 o teu atributo, tu tá olhando em volta assim, reclamando, e teu olho bate numa foto de você com a sua esposa. Ela parece mais nova e você parece mais velho naquela foto. E te cai a ficha de que realmente não faz sentido. A tua esposa não era assim. Ela mudou bastante, o tempo passou pra ela. Eu conheci ela era mais... Ela era mais nova. Irani? Bem, somos 2 objetos impossíveis numa casa que aparentemente tem um segredo pra nossa salvação. Você quer me ajudar a encontrar os documentos? Eu não sei, eu acho que a Dina é a resposta. Sim, mas os documentos na carta. Por favor, me ajude a encontrar como você morre. Eu preciso de papel. A Dina tem papel. A Dina volta com a água. Tá cheio de papel aqui, não tá? Agora? Não, porque ali ficou mais ou menos objetos que possivelmente ela ia fazer um museu no futuro, né? Tá, os prêmios, fotos, tá, a máquina de escrever que ele usava, mas papel não foi guardado ali. Eu dou um copo de água pra cada um dos dois. Beba um pouquinho. Eu não quero vocês passando mal. Vocês estavam tão pálidos, tão... Amor, eu tomo um gole de água. Eu preciso continuar escrevendo. Alguma coisa me diz que eu vou conseguir ajudar a Morgana assim. Não sei, que seja uma caneta, alguma coisa, papel. Eu preciso testar alguma coisa. Tá. Eu abro a escrivaninha dele, que provavelmente deve ter algumas folhas de papel antiga ali. Então, tu achou alguma coisa amarelo, furado de traço, assim, bem velhas? Tá. Tem alguma coisa funcional que eu consiga escrever ali, um lápis? A gente pode descer de novo. Eu levo os papéis assim, encontrar material pra escrever, só pra testar. Eu só quero testar uma coisa. Eu ofereço ajuda. Eu falo, senhora, você quer ajuda pra descer a escada? Obrigada, Morgana. Eu pego no braço dela pra ajuda pra descer a escada. Eu consegui marcar com o Dr. Patrick às 18 horas. E vão os 2? Eu faço sinal que sim com a cabeça, mas agora um pouco mais sem graça quando eu tô olhando pra Dina. Porque realmente, bem, se a sua história é verdade, eu não quero que você morra. É muito ruim se você morrer. Bem, quando eu disse... Quando ela morre, não era bem sobre mim. Eu escrevo no papel, eu acho. Eu consigo escrever alguma coisinha, qualquer coisa? Escreve, o que tu escreve? Vamos ser diretas. Eu quero criar algo mais floreado com meu estilo de escrita mesmo, falando sobre a localização de documentos, mas não simplesmente eles estão aqui. Eu quero criar uma cena.
com Matias, ele numa cidade, algo chuvoso, ele observando alguém, e enquanto ela tá observando, ela consegue ver uma pasta e foca assim como se fosse uma fachada de um prédio, de um lugar, e eu escrevo o nome desse prédio, que estaria o local onde estariam esses documentos. Ok, tu tá lá escrevendo, isso não é rápido. A Morgana e a Dina, desculpa. A Morgana e a Dina. Que horas são? São 2 da tarde. Tem bastante tempo ainda. Eu ainda insisto pra ver se... Eu pergunto agora pra Dina se ela tem os últimos manuscritos. Você tem os últimos manuscritos que Irani estava escrevendo? Talvez não sejam os documentos secretos, mas... Se descreve como eu morro, eu quero saber. Tu não lembra disso, é? Eu ainda acrescento, às vezes não é bom a gente ficar sabendo como a gente morre. Não vai dar pra evitar mesmo. Não é bom a gente viver? Minha vida inteira foi escrita, aparentemente. Cada beijo que eu senti, meu primeiro amor, meu último amor. Por que seria diferente o final? Não sei, você está aqui tentando mudar ele. Eu nem sabia que eu estava tentando mudar. Eu fico me perguntando se vocês têm alguém que escreveu vocês também numa folha de papel e vocês só estão... É um ciclo sem fim, né? Não é isso que a gente chama de destino? Mas, quando eles falam destino, eu não espero encontrar o meu criador. Isso é estranho, realmente. Mas... talvez a gente consiga mudar ele. Vamos procurar os documentos. O que mais você sabe sobre eles? Além do doutor. Eu dou uma olhada de novo na carta. Ver se tem mais alguma pista, nas fotos. Eu mostro as fotos pra eles. Rola 2 dados, Dina. 5 e 2. Um acerto simples. Tu te toca que o teu marido ele tá novo demais. Agora, olhando as fotos, e daí tu olha pra ele deveria ter te acompanhado na idade, né? E isso te chama atenção. Isso não tava te incomodando antes, passa a te incomodar agora. Eu olho assim... eu acho que o Irumi andou fazendo plástico. Será? Já. Você tem que idade? Qual que é a última coisa que você lembra? Antes de acordar aqui com ele, tá fazendo chá? Eu estava fazendo chá e separando as contas. Nessa casa? E com o doutor? Não, o doutor não estava aqui. Meu ponto é, se você estiver criando a gente... Eu olho assim, dou uma risada. Eu criando vocês. Ele me criou? O que eu fiz, Morgana, foi fazer um desenho seu. E o artista é o Irami. Ele que cria tudo. Eu até parei de escrever. Pera, tá sugerindo realmente que eu seja uma lembrança ou algo imaginado? Olha a sua idade. Olha a sua esposa. Você me criou, não me criou? E eu tô aqui. A casa, certo? As coisas lá em cima, elas existem. Então ela teria criado tudo. A gente é criação da cabeça dela, talvez? Talvez você possa dar um final feliz pra gente. Algo que a gente não teve, aparentemente. Eu tô quase acabando aqui. Eu acho que eu consegui... Não sei. Você não fez morrer, né? Eu não consegui te matar. Ufa. Bom... Eu estaria um pouco triste. Como é que eu poderia dar fim a algo que eu levei minha vida toda pra fazer? Eu não consegui dar um fim. Será que esse não é o problema? Tudo tem que ter um fim. Todos nós vamos morrer, sendo imaginário ou não. O herói se anda pro nascer do sol e continua as aventuras imaginárias, mas existe um fim. Talvez seja porque você nunca deu fim às suas histórias que a gente tá aqui. Bom, e se eu sou só uma lembrança, então... Será que eu vou conseguir dar fim nisso tudo? Não seria Dina quem precisaria dar um fim, nós dois? Eu olho pra ela. A Dina fica olhando de um pro outro, assim, tentando entender o momento filosófico dos dois. Tá, se eu tenho que dar um fim pra vocês, então por que eu tenho que achar documentos? Não é só eu pegar um papel e escrever, que nem o Irami sempre faz? Sei, eu olho de novo pro papel, Guaxa. Eu consegui terminar ali Terminou. Tá, eu só tenho um jeito de saber se funcionou, né? Olha, eu coloquei os documentos nessa localização aqui. A gente pode ir lá e ver se eles estão lá. Tá. No teu texto tem os 3 ou só a Morgana?
Eu fui claro em descrever que eu só tinha visto a Matias vendo o documento sendo entregue e a pessoa entrando no estabelecimento, com a fachada. Eu só fiz o lugar, eu não coloquei os personagens lá, verdade. Não, eu não coloquei nenhum de nós três nessa cena. Ah, então quem acha o documento é a Matias, inclusive. Ela que... A localização, acha os documentos. A Matias viu o documento e eu sei onde ele tá. Eu criei o local. Tá. Eu falo, olha, o documento tá aqui. Agora, se isso é verdade ou não, se isso é só loucura da minha cabeça, eu não sei. A gente pode pegar meu carro e ir até esse lugar. Você criou o endereço, não criou? Sim. E lá vai estar Matias? Sim. Eu E quero. qualquer coisa de lá a gente pode ir pro médico, se não achar nada. A gente não tem nada a perder, eu acho. Ok, só... Se vocês sentirem qualquer coisa, principalmente você, eu aponto pra Dina, avisa, tá? A senhora tem que se cuidar nessa idade. E ela tá meio desconcertada falando isso. A Dina olha assim pra Morgana. Você já é a terceira pessoa que me diz isso hoje. Eu já entendi que eu tenho que me cuidar. Não se preocupa. Eu dou um sorriso e agora o Irani tá tendo uma postura muito mais fraternal e carinhosa com a Dina. Agora que a ficha dele caiu. Eu aposto que vocês eram um par de velhinhos cabeça dura. Eu pego a chave do meu carro, então eu falo, vamos? Amor, você lembrou de fechar o fogo, né? Você tinha desligado ele pra mim. Ah, não, ótimo. Era só pra ter certeza. Siga a Morgana. Dina, rola 2 dados. 2 e 5. Tu sente medo do carro. Eu sinto medo do carro. Não acho melhor a gente chamar um táxi? Ei, eu tô extremamente ofendida. A Serana é um ótimo carro. Ela me serviu em todas as aventuras. Sabe que eu já cruzei o deserto com ela, né? Na verdade, ela era mais um alívio cômico, mas tudo bem. Olha... Alívio cômico? Como? É engraçado, é fofinho. Ela tá extremamente ofendida. Ela é meu bem mais precioso. Com alívio cômico. Olha só, companheira. Mas, amor, o carro nunca falhou nas histórias. A gente pode entrar, não tem problema. Eu não sei. Eu preferia chamar um táxi. Tá bom. Morgana, vamos chamar um táxi. Afinal de contas, você mesmo falou. Se ela sentisse qualquer coisa, ela tinha que avisar a gente. Ela avisou. Sim. Mas ver como você se sente sobre o táxi também. Eu não. É meio estranho, mas eu não vi ninguém na rua. Ou seus vizinhos, por acaso. Agora que ela falou, os outros 2 notam que a cidade tá vazia. E como você tá pensando em chamar um táxi, amor? Eu ia ligar pro João. É o taxista que sempre me leva pras consultas. Então a gente tem que voltar pra ligar pra ele. Usar o telefone da casa. Eu passo o ligador do celular. O que é celular? Eu conheço o Guaxa. Nenhum dos 2 sabe que é um celular. Celular... Eu tô extremamente confuso. Eu meio que ignoro a cara de confusão dos 2. Pego o telefone e ligo. Tá discando, falando, mas tá sem fio. Oi? E tá com essa cara ainda de interrogação. Boa tarde, dona Dina, tudo bem? Oi, João. Eu tô precisando de fazer uma corrida pra um endereço. Daí eu pego o papel da mão do Irami e falo o endereço que ele colocou lá. E depois eu precisava ir pro Dr. Patrick. Dava pra tu me levar? Pode deixar, tô indo aí. Obrigada. Ao desligar o telefone, tu nota que tem pessoas na rua agora, algumas poucas pessoas, e tu tá sozinha. Eu olho assim, Irami, Morgana, eu chamo pelos 2. Nada. O táxi chega, o táxi é de pé. Então, dona Leopoldina, vamos lá? Eu tenho... Fica tranquila, o Dr. Patrick me explicou direitinho. Eu sei do trauma da senhora, eu vou bem devagar e pegando as ruas mais vazias, vai dar tudo certo. Trauma? Que trauma? Eu olho assim, meio tentando entender o que ele tá falando e ao mesmo tempo procurando o Irami e a Morgana por cima do carro, sabe? Olhando pros lados. O do marido da senhora, né? O que foi que aconteceu com o Irami? Nada não, entra aí, vamos lá. Eu entro assim, mas tentando ver se ele me conta o que foi que aconteceu com o Irami do que propriamente entrando pra ir pro local agora.
vai falar o que assim pra ele? Pra convencê-lo? Eu olho assim. O que foi que aconteceu com o Irami? Eu não consigo lembrar. Eu acho que foi um negócio do infarto que o pessoal disse que eu tive. Eu tô indo até no Dr. Patrick pra ver isso. Infarto? Não tem nada, melhor a gente ir logo. Qual é o endereço? Eu tô com papel na mão, Guaxa? Que eu tinha pego do Irami? Não. Eu olho assim eu olho pra mão, eu não lembro pra onde é que eu ia. Eu tava com papel. A senhora normalmente vai no Dr. Patrick, vamos pra lá? Tá, vamos pro Dr. Patrick então. Ele começa a dirigir devagarzinho, né? E como é que estão as coisas, João? Como é que foi a semana? Como é que tá a família? Tá indo bem, as crianças estão estudando bastante. Agora que liberou a vacina pra eles, a gente tá voltando à vida normal, né? E você leu aquele livro que eu lhe emprestei? Da detetive? Sim, ele mesmo. Eu quase comecei, mas eu vou terminar, prometo. Certo. Vê se as crianças não gostam. Tem um filme também dela. Mas o filme é antigo, né? As crianças não param pra ver daí. Mas é cheio de ação, romance. A detetive é a melhor detetive que existe. Melhor que o Sherlock Holmes? Com certeza, a Morgana é bem melhor do que... Chegando em casa eu vou pegar pra ler, prometo pra senhora. Próxima vez pode perguntar. Tá bom, João. Vou perguntar mesmo. Ele te deixa no hospital. Tu olha no celular, são 4 e pouco da tarde. Como eu tinha dito que eu ia chegar talvez um pouco mais cedo, caso conseguisse algum encaixe. Qualquer coisa é só me ligar que eu venho buscar a senhora. Obrigada, João. Ligo sim. O hospital, como é que ele... Eu vou entrando. Como é que é o hospital? É uma clínica, um hospital mesmo? É um hospital. Ele tem a área do hospital e tem a área que os médicos fazem atendimento, né? Ao atravessar a porta dele, o hospital tá vazio, exceto pelo Irani e pela Morgana que estão ali dentro, esperando. Pros dois não é estranho vocês já estarem ali. Vocês só não lembram por que tava esperando ela e ela tá meio atrasada. Ah, até que enfim chegou. Pontualidade aparentemente não é uma coisa que se vê nesse tempo, né? Vocês vieram no carro da Morgana, podiam ter me dito que iam vir nele e não iam vir táxi, né? Mas é que você... Daí agora que ela falou, não faz muito sentido vocês estarem ali porque vocês não vieram do carro. Mas é que você tava com medo do meu carro, mas eu não... Ok, aparentemente o nosso plano... A gente não vai conseguir encontrar Matias, não. Bom, mas... O que a gente tem de concreto é o hospital, né? Sim. Se o cartão estava lá, a senhora Dina tem que fazer as consultas dela. Talvez fosse um sinal, não sei. E se o documento estiver no hospital? Você tá sugerindo a gente invadir algumas salas e roubar documentos? Não seria a primeira vez, não é mesmo? Queria que a Matia estivesse aqui. Ela era boa nisso. Eu fico um pouco sem jeito, eu acho. Eu queria muito conseguir fazer isso, mas eu tentei e não consegui. Eu só abaixo a cabeça. Que foi? Você me criou e tá com vergonha? Certo. A gente vai ficar discutindo o que a gente vai fazer ou a gente vai pra aula do Dr. Patrick? Ok. Documento, certo. Hospital deve ter uma sala de arquivos, né? Eu acho que a gente pode começar por lá. Mas... Será que é nos arquivos da senhorita Dina? Talvez o histórico médico dela? Que esteja com o Dr. Patrick? Se eu pedir na recepção, não é mais tranquilo? Olho pra recepção. O hospital tá vazio, não tem ninguém na recepção. Eu acho que o trabalho vai ficar pra gente mesmo. Eu vou andando... Será que é feriado? Eu olho assim meio... Olhando pro relógio, sabe? Que tinha marcado às 18. Sim. Sim, amor, é um feriado. Eu já aceitando que vou ter que lidar com a situação. Sim, é feriado. Bom, e como é feriado, sobrou pra gente fazer hora extra. Eu consigo ver de onde minhas frases vieram agora. Eu vou levando a Dina assim, no braço, sabe? Carinhosamente até o que eu acredito ser uma sala de recepção, sala de arquivo. Tô procurando fichas ali dela. Beleza, rola 2 dados ou estão te ajudando? Eu tô procurando também. Eu também quero ajudar.
Então rola 3 dados. 3, 4 e 2. Teu atributo é 3, né? Aham. Temos um acerto crítico, um acerto simples. Tu acha a ficha da tua esposa. A primeira vez que ela precisou ser internada aí foi há 20 anos atrás. Ela teve um colapso, né, por conta de uma notícia ruim. E a partir de então ela teve várias vezes no hospital para tratar principalmente do coração, da pressão, né? E daí o último relato que tem ali é de 2 semanas atrás, quando ela teve um princípio de infarto na cozinha dela. E ficou alguns dias desacordada. Eu mostro pra elas e meu personagem, com esse crítico, ele entendeu o que aconteceu então, né? Fez as contas 20 anos. Provavelmente esse primeiro colapso foi o teu falecimento. Tá, a gente encontrou isso, mas por que isso ia salvar nossas vidas? Será que são esses mesmos documentos? Eu sinto muito, mas talvez não seja as nossas vidas. Talvez seja a dela. Gente, eu tô viva, tá? Amor, a Morgana, desculpa, ela é uma personagem criada por mim. Meu Deus, esse papo de novo. Amor, olha pra mim. Olha pra você. Eu sei que deve ter sido difícil, eu não consigo imaginar. Mas eu também, de certa maneira, eu também fui criado por você. Certo. E todos fomos criados por Deus, sua imagem e semelhança. Amor, há 20 anos atrás, você esteve aqui. Sim, e semana passada também. E eu não envelheci um dia. Amor, é pra isso que existe plástico. É por isso que eu te amo. Tá bom. Bom, eu não sei o que dizer. Eu acho que a gente possa talvez pedir ajuda ao Dr. Patrick. Guaxa, enquanto eu peço assim pra elas procurar o Dr. Patrick, eu consigo talvez, pela data, olhar ali na ficha procurando o meu nome. Tu tinha tirado um crítico. Tu nunca chegou a vir nesse hospital. Estados Unidos só vai pro hospital se tá com um problema mesmo. No caso não tinha mais problemas, é verdade. Ok. Eu só falei, vamos procurar o Dr. Patrick. Enquanto eu deixo a Gina aí na frente, eu falo com... Eu acredito que eu sei qual é a sala, né? Sabe. Eu falo com o Irânio. Ei, você tem uma oportunidade única aqui. Você se foi antes de terminar a minha história e eu tô incompleta pra sempre. Mas ela tá te vendo agora. Deu o final feliz que eu não tive pra vocês dois. Eu tô feliz. Tô com ela. Mas o que é um final feliz pra ela? É algo que eu tenho que perguntar pra ela. Tá, os dois ficaram mais pra trás conversando. Quem abriu a porta do médico foi a Dina? Foi. Tu abre a porta, o médico tá lá dentro, ele tá comendo assim, ele para o garfo no ar. E não tem ninguém atrás de ti, embora os barulhos do hospital agora possam ser ouvidos, tem gente andando pelos corredores. Aí o médico... eu tava no meu intervalo. Tudo bem, dona Leopoldina? Desculpa, Dr. Patrick. É que eu precisava falar com a senhora. É meio urgente, sabe? A senhora tá sentindo alguma coisa? Como é que está o coração da senhora? O coração tá muito bem. O Irami tem cuidado bem de mim. E apesar que a Morgana apareceu hoje. Daí eu abro assim a porta para os dois entrarem, sabe? E ninguém entra, né? O doutor te pega, te coloca sentado na cadeira. A Morgana? A personagem dos livros do seu marido? Sim, Morgana Miller, a detetive. E o seu marido? E o meu marido, claro. Ele tá terminando o final dela. Então seu marido morreu num acidente de carro faz 20 anos já? A senhora tá bem mesmo? Você tá dizendo então que eu não tô vendo meu marido, é isso? Porque ele está morto. Eu tô dizendo que não tem como vê-lo. Não, ele não tá morto. Ele tava lá em casa escrevendo o livro e terminando o final da Morgana Miller. E ele até desligou o fogo. O final?
Ele estava escrevendo o livro final? Sim, o 40. E todo mundo diz que eu tive um infarto, mas eu não lembro de ter um infarto. E a Morgana veio com o seu cartão e disse que você tinha os documentos para salvar eles. A senhora tem algum parente para que possamos avisar? Eu acho que vamos precisar internar a senhora pro seu bem. E olha assim... Tá, agora... Eu só vim buscar os documentos, doutor. É só isso que eu quero. Que documentos? Os que estão com o senhor. Ele pensa um momento, ele pega uma fita de um gravador pequeno e ele te entrega. Essa aqui é a nossa primeira conversa. Foi bem depois que seu marido faleceu. Talvez, se a senhora ouvir isso, vai lembrar que ele se foi. O Irami não se foi e ele tá com a Morgana. Eu vi os dois. Ela se levanta assim meio revoltada, puxando a fita e saindo. Como assim, já que você não vai me ajudar, eu vou sozinha. Tu sai da sala dele, o hospital tá vazio, e tá os dois te esperando ali fora. Vocês se perderam no arquivo, foi? Por que vocês não entraram? Parece que quando você se distancia muito da gente, meio que a gente some. Some. Agora vai começar que nem o doutor, que vocês não existem, tá? Não, se vocês não existissem, eu não tava vendo vocês. Não é que eu não existo. De certa forma eu existo. Só que pra eu continuar falando com você, eu preciso estar perto com você e falando só com você. Eu acho. O que é essa fita? O doutor disse que foi a primeira vez que eu vim aqui e disse que foi depois do falecimento do Irami. Mas não faz sentido. O Irami tá aqui. Eu posso pegar a fita? Eu estendo a mão pra você, Dina. Eu entrego pra ele. Beleza. Ok. A gente chegou no hospital. Certo. No hospital deve ser difícil ter um gravador, imagino. Mas olha, amor, não se preocupa. Aonde você for, se eu entendi bem, a gente chega lá. Quando você puder falar com a gente. Tá. Então é o seguinte. Você lembra de algum lugar que tem talvez lá na casa, ou aqui no hospital, quando você teve... Se você lembrar de um lugar que tem um tocador de fita, pega a mão dela, coloca a fita de novo. Vai pra esse lugar, escuta essa fita. Eu tenho certeza que de alguma maneira eu vou estar lá também. Não se preocupa se a gente sumir. A gente vai aparecer eventualmente. Mas só concentra nisso. Morgana, eu não sei, mas eu acho que o documento é esse. Dina, se a gente sumir de vez, só promete fazer uma coisa. Conclui nossa história. Se os documentos não for o que está nas suas mãos, é bem provável que ele seja o que está na sua cabeça. Você é a que mais conhece o seu marido. Você é a que mais conhece eu. Você pode fazer isso. Então, se a gente não aparecer de novo, termina a nossa história. E dê um final feliz. Vocês dois não vão me deixar sozinha, não. Vocês vão comigo. Sim, a gente vai estar com você. A gente tá sempre com você. Ela segura assim a mão do Irani pra ele não sair de perto dela. Eu vou seguindo eles. Eu viro pra trás assim, com a cara vermelha. Te lembro, Matias. Tu vai ligar pro táxi? Uma pergunta. O hospital ficava muito longe da minha casa? Pra uma senhorinha andando, sim. Tá. Não vai ligar pro táxi, então. Dona Dina, tô indo aí. Tá bom, obrigada, João. Eu seguro bem forte a mão do Irani, assim. Pronto. Agora todo mundo vai ver que você tá comigo. Pra ele entrar junto comigo no táxi. O táxi para ali e abre a porta. Eu entro e fico esperando o Irani entrar. Tu tá ali ainda, Irani? E a Morgana também. Ok, então eu entro, bom dia, João. E entro no táxi. Boa tarde, guri. Eu entro também. Bom dia. Sim, Morgana, certo? Você vai pra casa, dona Dina? Vou sim. Eu comecei. A senhora falou, eu cheguei em casa e comecei a ler o livro e não parei mais. Teu marido é muito bom. A história é incrível até hoje.
Muito incrível a história da Morgana, que é uma mulher diferente, né? Ousado seu marido. Mas a história me prendeu desde o começo. Como o movimento tá fraco e ninguém me ligou desde que eu deixei a senhora, eu devorei o livro. Teu marido e a Morgana tem mais um fã agora. Eu disse que a história deles é bom. Depois, se a senhora puder me emprestar os próximos livros, eu prometo que dessa vez vou ler todos, de verdade. Empresto sim. Tem vários lá em casa. Tá em a coleção completa. Eu ainda tô lendo esse primeiro, mas eu quero os outros quando terminar. A gente vai trocando. E tem os DVD pra tu botar pras crianças também. Primeiro eu quero terminar os livros pra não tomar spoiler, né? Sim. Os filmes não são tão bons quanto o livro, mas são muito divertidos também. Eu tô muito felizinho, assim, que ele falou que eu sou um bom escritor, sabe? Eu tô cutucando, assim, a Dina, viu? Ele para na frente da casa de vocês? Precisou é só ligar novamente, dona Dina. Pode deixar. Boa leitura, João. Valeu, garoto. Ei, quando você chegar na parte da prisão flutuante... Ei, olha o spoiler. Não é spoiler, só presta atenção na água, tá? Tá. Eu vou abrindo a porta e procuro um radinho velho nosso pra botar a fita pra tocar. Tu escuta um depoimento teu, ficou muito abalada com um acidente de carro e com a perda do teu marido, e tudo começa a voltar pra ti. O dia que tu recebeu a notícia, o dia do acidente, ele tava voltando de uma noite de autógrafos do livro 39, né? Tu não pôde ir com ele porque tu tinha outras coisas pra resolver em casa. Tu te sentia culpada por não ter ido, embora provavelmente isso só tivesse feito você ir junto com ele, né? E assim te vem toda aquela sensação de novo. Provavelmente as lágrimas começam a correr pelo meu rosto. Daí eu levanto. Eu abraço ela, eu tô ali. A Cira vai me abraçar. Eu abraço ele mais forte e deito assim a cabeça no ombro dele. Você não morreu, você tá aqui. Como é que eu... Não. Eu te disse, eu sempre vou estar aqui, mas é importante seguir em frente. Você precisa continuar. Não adianta fugir. Vai ficar... As lembranças boas vão ficar. E foi tudo muito bom. Amor, se foi o 39, quer dizer então que você não escreveu o 40. Eu acho que... Quem é escritor agora é você. Mas eu lembro de você escrevendo o 40. É que tá. Eu acho que só ficou faltando um pedacinho. E deve estar numa das caixas lá em cima. A Dina, ela sobe as escadas pra ver as caixas lá que estavam separadas pro museu. Rola 2 dados. 4 e 1. Um acerto simples. Tu acha uma caixa com algumas folhas, assim, com várias folhas, né, com coisas escritas, mas era mais ideias iniciais, algumas até com cenas inteiras, mas não tem um livro ali ainda, embora tenha muitas ideias. Eu acho que eu comecei a achar teus manuscritos, amor. Morgana, o que tu acha desse final? Eu mostro assim uma das ideias pra ela. E qual que é a ideia? Acho que seria interessante a primeira ideia é o da bomba. Que ela tava em alto mar, de pé em cima de uma bomba e desarmando ela. Não. Ei, eu não quero morrer, eu também quero um final feliz. Eu sei, eu te disse, tinha muita coisa horrível. A da bomba parece legal. Que tal ela tá desarmando uma bomba Amor. A Matias pede ela em casamento? Amor, calma. Acho que a gente tá longe do mar. Que tal a gente talvez escolher alguma coisa mais próxima da gente, talvez? Tem muito papel aqui. Tem bastante papel ali com ideias, com bastante coisas escritas. A própria, embora o Irani não usasse, a própria Dina tem um notebook simples lá embaixo. Se ela quiser escrever alguma coisa ou só redigir o que tá ali pra organizar as ideias, ela pode. Eu gostei da ideia da bomba. Você agora consegue dar norte
Nós três conseguimos. Eu gostei da ideia pro último livro da bomba. Imagina uma situação tensa. E lá fora tá caindo neve como se fosse confete no carnaval do diabo. E as duas estão tão tensas ali. E no meio daquela tensão, que vai explodir, não vai. A Matias pede em casamento. E caramba, ia ser realmente algo impactante. Algo... É estranho pensar que isso é um livro, já que várias das situações eu vivi na minha vida. Mas... se eu posso fazer um pedido, eu quero ser vocês no final. Com a Matia, eu digo, ok, eu passei algumas horas aqui, é tudo muito estranho, eu nem sei direito o que tá acontecendo. Eu acho que sei, mas eu não sei. Mas meio que vocês são o que eu quero no futuro. Eu quero ficar velhinha do lado dela, e quero ter um cachorro, e quero ter o carteiro que vai me perguntar como é que a gente tá. Talvez com outros nomes, mas eu quero isso. Eu quero o que você teve. Se você chegou aqui, não chegou? Talvez a gente possa começar por aí. Então, deixa eu pegar aqui. Eu abro o notebook e começo a digitar devagarinho um dedo de cada vez em cada tecla. Mas vou digitando ali, na história da Morgana. Tá, tudo começa a digitar ali, ó, as coisas que tu já tinham pré-escritas, ideias novas. Tu às vezes escuta a voz da Morgana e do Irani falando contigo, mas tu começa a digitar cada vez mais rápido. Algumas das vezes que o Irani fala contigo, a voz está um pouco diferente e tu fica na dúvida se é ele realmente falando ou se tu tá lembrando de alguma conversa que tu teve com ele sobre ideias que ele tinha. Tu para algumas vezes, tu dorme, tu come alguma coisa. Tu sabe que os dois estão ali, embora tu não esteja mais vendo eles. Até que alguns dias depois, tu termina o livro. Quando eu termino o livro eu vejo os dois, ou só tenho a sensação ainda dos dois? Tu tem a sensação que eles estão ali, mas tu não vê mais e agora tu não escuta mais. Eu olho assim, pronto. Agora tá um final perfeito, Morgana. Então... não. Eu não vou contar, não. Não. Você vai ter que viver ele. E amor, seria um final lindo pro livro. Daí eu pego e ligo pra editora. Tu liga pra ela, fazia 20 anos que vocês não se falavam. Mas quando tu diz que tem escritos do teu marido e que tu os organizou e escreveu algumas partes, ela fica muito interessada. Ela lê o livro, ela dá algumas sugestões, mas ela quer publicar. Chegou. Pronto, então... eu acho que vai dar pra salvar a casa. E daí a gente monta um museu e coloca o quadro da Morgana lá em cima, do lado da máquina de escrever. Tem que ficar do lado da máquina de escrever, tá? O livro, alguns meses depois, é um sucesso, rende muito dinheiro. Os livros antigos voltam a ser editados, porque as pessoas começam a ir atrás. Tem contratos para filme, série, desenho animado, brinquedo, tudo que envolve a franquia, ela volta a ficar popular novamente, né? A maioria dos críticos ama o final em que deixa em aberto a possibilidade das duas, da detetive e da Matias, terem morrido na explosão ou usado aquele momento para se aposentarem e se mudarem para uma ilha tropical, viverem sozinhos. A casa, a saúde, a casa com as contas pagas, que agora tem museu, tem biblioteca com o nome do Irani. O último livro tem o nome dos dois, né? Da Irani, Coração, Leopoldina, como os autores do livro. Em algum lugar, naquela casa cheia de gente visitando e batendo foto e vendo as coisas, estão o Irani e a Morgana, embora ninguém o esteja vendo. Morgana? Sim? Você sabe quando a gente morre? Quando as pessoas esquecem da gente.
escudo do mestre. O escudo do mestre é aquela estrutura de papelão ou madeira que o mestre usa para esconder suas anotações e lançamentos de dado. Mas aqui eu baixo a estrutura e conto pra vocês tudo o que aconteceu nesta aventura. Não sei se muita gente sabe, mas eu fiz parte de um podcast de videogame chamado Player Select por bastante tempo. Foi assim meu primeiro podcast, me ensinou muita coisa. Agradeço muito ao pessoal da Unlost, ao Igor, que foram os fundadores, a quem entrou depois, Marlon e companhia. E um dia apareceu no meu Twitter um podcast de ciência chamado SciCast. Muita gente acha que eu tô no SciCast desde o primeiro episódio, o que é uma mentira. Quando eu entrei tinha saído o episódio 20, o primeiro episódio que eu participo é o 25, e os primeiros episódios eu não gravo todos. Embora hoje em dia a pessoa que mais gravou SciCast seja eu. Então surgiu na minha timeline o SciCast, o episódio 1. Na época ele saía em 2 partes, né, o mesmo tema em 2 partes. E eu ouvi o primeiro, gostei bastante, ouvi o segundo, gostei bastante, comentei, segui as pessoas envolvidas, né? E um dia eu tomei coragem e mandei pro Silmar uma mensagem dizendo que eu fazia parte de um podcast de videogame, né? Que eu era formado em geografia, as minhas especializações eram na área de educação, né? E que se ele precisasse de alguma coisa, era só me chamar. O Silmar me chamou, ele queria criar um grupo de ciências humanas dentro do SciCast, né? O que não agradou muita gente, tem algumas pessoas diziam que ciência é só hard science, né? Só física, química. Mas o Silmar queria dar chance para todas as ciências. Então eu comecei trabalhando com um grupo de ciências humanas. A gente fez um episódio sobre historicidade e foi indo episódios históricos, raramente falando de geografia, porque eu realmente não sou muito bom nisso, gente. Ajudei a escrever algumas pautas na época e o Silmar sentiu que as minhas bobagens, né, as minhas piadas que eu colocava no meio do cast eram legais pro programa. E ele passou a me convidar para gravar episódios de temas que eu não sabia nada. E quando eu dei por mim, eu tava em todos os episódios com a função de orelha, né? Ou seja, a pessoa que não sabe do tema para fazer as perguntas, para saber se o ouvinte tá entendendo o que tá sendo dito, né? Afinal, eu era esse ouvinte. E pontuar com bobagens, né? São quase 10 anos já. O Silmar queria muito que o SciCast fizesse parte de um grande portal. E ele tentou contato com alguns deles. E não deu certo. Não deu certo porque esses portais não queriam mais um podcast, ou porque não acreditavam num portal de ciência. Até que o Silmar disse, vamos pro plano B, e criou o Portal Deviante. Nessa época ele já tinha a Protons, né, uma empresa que cuidava da propaganda do SciCast. E a Protons já cuidava do Meia Lua, se eu não me engano. Que é um podcast de videogame também. Não é o que eu participava, né, é um outro. E daí o Silmar, com essa ideia de criar um portal, ele falou pra mim, eu queria pelo menos 5 podcasts pra abrir o portal, né? Um pra cada cor do Power Ranger, ele falava. Embora usando outras cores, né? O SciCast é o laranja, o Meia Lua era verde, que não faz parte dos 5 originais dos Power Ranger, né? E o Missangas acabou sendo roxo e tal. Mas ele falou pra mim, eu queria um podcast de cultura pop, pra de humor. Tu conhece algum bacana pra recomendar pra gente? E daí eu falei, olha, eu tenho vários que eu posso recomendar, mas eu queria muito gravar um podcast sobre isso. E ele me deu carta branca. Ele falou, não, beleza, grava um piloto. Eu chamei a Jujuba, né? A gente fez um brainstorm, como é que seria a abertura, uma brincadeira. A Jujuba tinha muita ideia de querer usar alguma coisa do Tiny Toons, né? Por isso não somos parentes. Embora a música de abertura era pra ser do Tiny Toons, e daí a gente cortou pra usar na época música gratuita, né? Depois que a gente começou a pagar o ECAD, a gente já tinha uma identidade visual, uma identidade sonora. E daí não voltou atrás, mas foi assim que surgiu o Missangas. Eu e a Jujuba gravamos 2 episódios, se não me engano, né? Um dia a gente tava na Campus Party, a gente sentou numa mesa pra tomar o café da manhã, eu, Jujuba, o Silmar, e o Silmar falou, olha o que saiu no feed. Tinha saído o primeiro episódio do Missangas, ele nem tinha contado pra gente. E a Jujuba sentada ali na mesa do café, a gente ouviu o episódio, e só saiu pra ir pra campus quando terminou de ouvir o episódio. Puta, foi incrível. O Silmar disse pra gente que, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar a edição dos episódios de vocês. Quando vocês tiverem padrinho suficiente pra edição se pagar e sobrar alguma coisa, eu vou pegar isso que sobra alguma coisa pra pagar o que eu investi. E a gente falou, beleza, a gente só quer gravar pela diversão mesmo, né? O Silmar nunca cobrou. Quando chegou finalmente a se pagar o projeto, ele disse, não, beleza, continue aí, bom vocês. O Silmar teve seus erros, brigou com muita gente. No fim, ele acabou saindo do projeto que ele criou
Ele saiu do Portal Deviante, saiu do SciCast, passou todas as chaves pra mim, pra Jujuba, pro Fencas e pro Tarek. Ele se isolou um pouco, embora eu conversasse com ele direto. Ele teve alguns problemas pessoais, familiares. Um dia ele falou, tô mandando pra ti o meu microfone, que é o que eu tô gravando agora. Eu agradeci, eu fiquei, maravilhado. É incrível esse microfone, a mesinha de som, e agradeci bastante. Eu acho que não foi o suficiente, assim. Um mês depois, ele não estava mais entre a gente. Por escolha dele. Porque qualquer um em volta dele teria sido contra. Ele me ensinou a editar. Ele me ensinou a falar no microfone. Ele me deu muitas dicas. Ele tinha muitos quadrinhos. O irmão dele criou uma biblioteca de quadrinhos lá em Chapecó. Muitos ouvintes mandaram doação também. Então existe uma biblioteca Silmar Jeremia. Existe um Portal Deviante criado pelo Silmar. Existe o SciCast criado pelo Silmar. O Silmar escolheu partir. Mas a gente escolheu que ele ia ficar com a gente. O Silmar tá vivo em cada projeto que ele fez. E é isso que importa. Esse episódio é pra ele. Esse episódio é pro Nef, nosso padrinho que a Covid levou. Pra todo mundo, que continua vivo em cada um de nós. Quando o Silmar se foi, a gente não explicou como ele tinha ido. Só que ele tinha ido. E muita gente parabenizou ele. Foi Trend Topics, foi... Todo mundo da podosfera mandou uma mensagem. Jovem Nerd. A mensagem que mais me marcou foi do pessoal do OPEX. Do One Piece Excellent. Que pegaram uma frase do One Piece, né? Do médico, né? Do Hiluluk. Que dizia o seguinte. Quando vocês acham que as pessoas morrem? Quando elas levam um tiro de pistola bem no coração? Não. Quando são vencidas por uma doença incurável? Não. Quando bebem uma sopa de cogumelo venenoso? Não. Elas morrem quando são esquecidas. Mesmo depois que eu me for, meu sonho se tornará realidade. Quem é padrinho sabe que originalmente esse não seria o episódio 100. O episódio 100 eu gravei há quase um ano já. Ele foi pro Danilo, né, que daí editou o episódio do Meteoro, editou o episódio de Natal, que tem datas pra sair, o Danilo é mega ocupado, né, e acabou ficando pra frente, aí veio o patrocínio de dezembro, né, que botou mais 3 episódios na fila, então o episódio 100 que era pra sair mais pra frente, ele acabou sendo puxado pra sair agora. E com isso, eu não tinha esse episódio pronto, né. O Danilo, nesse meio tempo, também fez as aberturas. Sim, você ouviu a abertura de hoje, né? Não é só uma abertura, tem várias aberturas novas. Que segue aquela estrutura ali, vocês vão entender a partir dos próximos episódios, né? Ele fez uma vinheta de encerramento, que eu espero que você escute, né? A maioria das pessoas começa o Escudo do Mestre, elas param de ouvir. E daí o episódio 100, eu não consegui ele pronto. O que era pra ser, né? O episódio que a gente chama temporariamente de Tel. Tel é um episódio que mexeu com o meu emocional. E ele foi baseado numa frase. Também uma frase que me motivou, que mexeu comigo e que fez eu escrever aquele episódio. E pensando naquele episódio, pensando em outras frases que impactaram a minha vida, eu lembrei dessa frase do Hiluluk, do pessoal da OPEX, e de como a gente mantém vivo as coisas, né? Inicialmente esse episódio era pra ser um episódio comum, né? Tava imaginando, um personagem de livro, mas quando essa frase se juntou ao que eu tava pensando, eu não sei, essa aventura veio de uma vez. E quando eu pensei em um personagem forte para ser detetive, eu lembrei da Agatha Sofia. Quando eu pensei num casal, eu pensei na Dani e no Felipe. Os 3 são padrinhos, mas são amigos meus. E eu queria eles junto comigo, né, nesse episódio, como eu quero todos vocês que estão ouvindo, né? A Agatha tem um podcast chamado Casa das Ágatas, né? Onde 2 Ágatas recebem convidado e bate um papo, né? Um podcast bem tranquilo, bem good vibes. E ela faz parte do Projeto Drama, que é um podcast de audiodrama que eu gosto muito, né? Junto do Arquivos da Patrulha, que eu vou citar daqui a pouco. Mas o Projeto Drama, eu tenho muito carinho por ele.
projeto que surgiu ali no grupo de padrinhos, né? E cresceu muito. Conheçam o Projeto Drama, conheçam a Casa das Ágatas. Eu vou deixar o link aqui no post. A Dani fala que ela é só madrinha, mas é uma pessoa incrível. É uma das cabeças que tá levando hoje o Instagram. O Instagram hoje é cuidado por várias mãos. E uma dessas mãos é da Dani, né? Agradeço muito todo o trabalho que ela tá fazendo. E o Felipe Xavier, ele faz parte do Arquivos da Patrulha, como eu falei. É um podcast de audiodrama em que eu também participo, né? É o podcast do nosso editor, do Rafael Zorzal. E eu vou deixar o link aqui no post. E eu acho que você deveria conhecer tanto o drama quanto o Arquivos da Patrulha. O drama é mais pé no chão, digamos assim. E o Arquivos da Patrulha é um sci-fi mais maluco. Dependendo da sua vibe, escolhe um pra começar, mas escuta os dois. O Felipe Xavier, ele escreve sistemas de RPG, sistemas simples, né? Sempre muito divertido, tá sempre mestrando lá no grupo da taberna. E ele disponibiliza esses jogos na Dungeon List, no sistema de pague quanto quiser. Você pode baixar de graça ou dar algum dinheirinho e baixar lá. Eu vou deixar o link aqui no post também, dá uma conferida. Eu gosto bastante dos sistemas dele. Como eu citei antes, o podcast foi editado pelo Rafael Zorzal. Muito obrigado, Zorzal, maravilhoso. Eu disse pra ele que seria a nossa Capela Sistina. Espero que vocês tenham gostado da edição. Precisou de editor, fala com o Zorzal. E como eu citei antes, escute Arquivos da Patrulha. Esse episódio teve a revisão da Jumozinha. Também me ajuda muito lá no Instagram. É outra das cabeças e mãos do Instagram. A Juleiva, né? Ela que gravou bastante no ano passado. E em breve estará de volta aqui. Ela me ajudou na revisão no lugar do Felipe Xavier, que como estava no episódio, e eu queria ver o impacto dele nas pessoas, eu não deixei o Felipe revisar. E a Deb, maravilhosa, direto do Reino Unido, também revisando pra gente. Agradeço muito a Deb, que hoje, muitas dessas funções que eu falei, que o Silmar passou pra gente, hoje a Deb é a quinta pessoa, né, que tá ajudando o Portal Deviante a existir. Os padrinhos gravaram vozes para esse episódio, né? Como todos os outros. O Dr. Patrick, que é uma homenagem ao Patrick, foi feito pelo Patrick. Pelo Patrick Bookman. O carteiro foi feito pelo Gustavo Santos. O taxista foi feito pelo André Trapani. E a telefonista foi feita pela Shelley Poison. Porque ela não podia ficar fora do episódio 100, né, gente? Eu não vou falar em padrinhos. Eu não vou falar nos links parceiros. Eu não vou falar para você seguir a gente nas redes sociais. Eu acho que a minha mensagem já tá dada. Embora eu já tenha vários episódios gravados e alguns até editados, e que teremos sim um episódio 101, 102, 103, esse podcast só existe porque você faz ele existir. Rola em 6, rola em 20, mas tudo errado rola no chão, que apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês, gente. E abraça aqueles que estão com vocês agora. Muitos são os números que regem o multiverso. 7 realidades paralelas, que já foram 3. 4 linhas sagradas, 1 linha vazia e 2 preenchidas de escuridão. Um guaxinim representando o 1, 3 meninas segurando um 6 e uma infinidade de possibilidades entre eles. E você, qual o seu número?